hoje, queridos. Eu estava meditando enquanto a gente cantava e pensando um pouco nesse fazer pastoral. A gente, para ser pastor, precisa de um binômio. A gente precisa ouvir o Senhor. Claro que a gente precisa ouvir o Senhor, porque é a voz do Senhor que dá sentido a tudo, e é Ele que tem algo a dizer à igreja. É o Senhor quem alimenta a igreja. Contudo, a gente também precisa ouvir o mundo. A gente precisa ouvir as pessoas. A gente precisa ouvir a alma humana, e a gente sempre anda quase desses dois lados dessa avenida, né? A gente escuta como as pessoas vivem, quais são suas dores, o que elas pensam, e olha o que Jesus fala acerca disso. E por que eu começo trazendo essa verdade? Meus irmãos, eu ia dizer que é uma coisa recente, mas não é. É muito antiga. A humanidade gosta de narrativas. É o que eu estudo, né? E gostando de narrativas, gostando de histórias, é outra forma de dizer, gostando de literatura, a gente se apaixona primordialmente por um tipo de personagem. E é aquele que, apesar dos percalços, apesar de se encaminhar, que às vezes é trôpego, é alguém que apresenta um grande conjunto de virtudes. A gente gosta de pessoas que têm a vida hermética, a vida esterilizada. Tanto que vilões, personagens ruins, acabam ocupando um papel muito negativo na nossa vida e no nosso imaginário. Estava me lembrando agora, por exemplo, como Judas entra para a história, e até hoje, diferentes comunidades têm aquela manifestação, que fazem um boneco de Judas e malham Judas, né? Resumindo, o que eu quero dizer para você? A gente gosta de uma vida que é organizada, arrumada, bonitinha. E hoje isso se expressa de uma forma violenta, e talvez você esteja profundamente inserido nesse contexto, nas redes sociais. O que a gente faz, irmãos? A gente edita a nossa vida, e a gente monta uma versão da nossa vida que talvez seja aquilo que a gente gostaria que ela fosse, não necessariamente o que ela é. Por isso que existem filtros. Não existiriam filtros se a gente não quisesse tirar as imperfeições da nossa vida. O que a gente gosta de mostrar, o que a gente gosta de colocar num primeiro plano, é essa vida arrumada. E seria ótimo que fosse assim, não? Se a gente conseguisse ter uma vida arrumada, seria excelente. Mas se você é como eu, você não tem. E a Bíblia mostra pessoas assim também. E aí, irmãos, a gente vai para um texto hoje que é muito desafiador para a gente. Porque eu e você, a gente se incomoda com esses textos. A gente não gosta deles. A gente gostaria que eles não tivessem na Bíblia. Mas eles estão. E eles querem ensinar alguma coisa para nós. Eu queria que você fosse junto comigo para o Evangelho de Marcos, no capítulo 14. A gente vai ler um relato bem difícil, bem cru, mas que ensina muito a gente. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14. A gente vai começar no versículo 66. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 66 em diante. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: eu não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico. E o galo cantou. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: esse é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez.
Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Senhor, nós estamos diante de Ti mais uma vez. Nós já elevamos a Ti nossas vozes em canções, em orações, e agora pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Somos tão carentes dela, Pai, somos tão carentes de Ti. O Senhor conhece o nosso coração, Pai. O Senhor sabe como nós chegamos aqui hoje. O Senhor conhece o coração da Ju, o Senhor conhece o meu, e o Senhor sabe o que significa estar aqui e falar da Tua palavra, Deus. O Senhor sabe o quão nós somos incapazes e inábeis para isso. Então, por favor, vai além das nossas limitações, Senhor, e toca os corações nessa noite com a palavra que é Tua, e faz a obra que é Tua, Senhor, para que o Teu povo Te ame e viva por Ti. É o que eu Te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é uma história que começou muito antes desse momento que a gente acabou de ler. Na altura do evangelho que a gente está, nós estamos na iminência de Jesus morrer e ressuscitar. Então, quando essa história começa, e note, Jesus não é o principal personagem de hoje. A história começa quando está tudo bem. Os dias eram cheios de alegria, eram cheios de vitória, cheios de energia. O poder transbordava o tempo todo. Quando essa história aqui começou, os demônios eram expulsos, as pessoas eram curadas. As ressurreições aconteciam diante dos olhos dos discípulos, e num determinado momento, esse poder que emanava de Jesus é compartilhado com os discípulos, e eles mesmos passam a ser todo esse poder. Num determinado momento, Jesus os chama e fala assim: agora quem vai são vocês, e eu estou dando poder, e eu estou dando autoridade para vocês, e eles vão. Então, quem antes eram pescadores, agora literalmente estão operando milagres. Sempre onde eles estão, tem uma multidão por perto. E eles faziam parte de um movimento que estava acontecendo. Você entende? Você entende, meu irmão? Eles não eram ninguém. De repente Jesus aparece, os convida. Eles começam a andar com Jesus, e eles estão andando com um homem que está fazendo acontecer em Jerusalém. 3 anos. 3 anos só de vitória. 3 anos só de coisa boa acontecendo. Eles eram famosos. A turma de Jesus estava na fila para ser os próximos donos de Israel. Eles estavam indo e andando com o rei para o trono. A questão era de tempo. Pedro sabia, mais dia menos dia, Jesus vai ser rei, e eu sou amigo do rei. Então, a euforia era imensa. E aí, irmãos, com a euforia vem o orgulho. Esse orgulho de imaginar, se as coisas são assim até agora, elas vão continuar sendo assim. Só vitória. Cada vez mais vitória, cada vez mais glória, cada vez tudo dá certo. E, meus irmãos, eu ia dizer que você sabe, mas talvez você não saiba. Esses são os momentos mais perigosos da vida. Porque a gente pensa que os momentos mais perigosos são aqueles que a gente está no limite de tudo acabar. Também são muito. Mas, quando a gente está prostrado, a coisa não está tão ruim quanto a gente está sendo louvado. Quando todo mundo dá tapinha nas nossas costas e abraça, fala: está tudo indo bem, olha, você tem que ir lá em casa, vamos marcar um café, e o pessoal está querendo estar perto de você. Nesse momento não parece, mas você está a um tropeçar da morte. Porque quando a gente está prostrado, é fácil ser humilde. A gente não tem nada. O fracasso está logo ali, está patente. É mais fácil se perder quando as coisas estão bem. E foi quando as coisas estavam bem, maravilhosamente bem, que Pedro começou a se perder. E para ele não ficou tão claro assim na época. Era difícil perceber, mas uma pessoa já tinha percebido, e era o Senhor Jesus. Em algum determinado momento, Pedro tem a audácia de dizer: Jesus, certamente o Senhor não vai morrer. Quando Jesus tinha acabado de dizer que ia. E Jesus responde: para trás de mim, Satanás. Pedro tinha certeza dessa vitória humana, e Jesus percebia nas palavras de Pedro o próprio inferno se manifestando. E mais tarde,
nesse capítulo que a gente leu, irmãos, e aqui me permita, esse texto mexe muito comigo, tá? Eu sei que eu não consigo entender 100% o que está acontecendo, talvez você também não, mas nesse mesmo texto, horas antes, poucas horas antes, esses homens estão no jantar, e aquele jantar é revestido de aquele jantar é sublime. E existe um nível de desincronia gigantesco naquele jantar. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus sabia o que ia acontecer em seguida. Ele estava falando aos discípulos e ninguém estava entendendo nada. Jesus estava dando os últimos avisos, as últimas recomendações. E os discípulos brigando para saber quem ia ser o maior. Eles estavam vivendo o feriado. Eles estavam empanturrados. E é nesse contexto que Pedro faz uma declaração que é de tremer os nossos ouvidos. Ele diz: Jesus, mesmo que todo mundo abandone o Senhor, eu não vou abandonar. E aí Jesus diz: você vai, Pedro. E ele reenfatiza: se for preciso eu morrer, eu vou até o fim. Audácia, irmãos. Pedro não conseguiu calcular o que ele estava dizendo. Foi uma declaração muito contundente, novamente repreendendo o Senhor. De onde é que vem isso, né? De onde é que vem essa audácia de Pedro? Estava tudo bem, irmãos. Eles tinham acabado de entrar em Jerusalém, lembra da cena? A multidão colocando roupas e pegando ramos e dizendo: hosana o que vem em nome do Senhor. Pedro está sentindo, está quase, vai ser agora. E aí Jesus vem com esse papo estranho. E ele fala: não, todo mundo pode fugir, eu vou com o Senhor. É outra forma de dizer assim, outra forma não, né? Mas resumindo, ele diz: Senhor, os outros pode até ser, eu não. Esses, me permitam, né, irmãos? Esses fracos, esses aí que não amam o Senhor de verdade, talvez, eu não. E aí horas se passam, e a gente está perto do fim agora. Sabe, acabou a música muito rápido. Acabou a festa, não tem mais aqueles balões de hélio, todo bonito. Não tem mais filtro. Jesus foi preso. Todo mundo fugiu. Pedro aparece nesse prédio. E aqui vão acontecer os tribunais que vão julgar Jesus. Ele está num pátio, num lugar onde há várias e várias pessoas. E aí Jesus começa a ser interrogado, irmãos. E aí, de onde Pedro está, é possível ouvir os gritos, as blasfêmias. Porque os acusadores de Jesus o julgam durante a madrugada, num julgamento irregular. E eles estão berrando, falando coisas sobre Jesus, levantando falso testemunho contra Jesus. E Pedro está ouvindo. Todo mundo fugiu, os discípulos, né? A noite está fria. Bem mais fria do que essa. E o coração de Pedro está acelerado. Eu não sei se você compreende a tensão daquele momento. A tensão é enorme. O seu amigo, o seu mestre, está sofrendo num tribunal que é ilegal, feito às escondidas à noite. Enquanto as outras pessoas estão conversando, Pedro, você já participou disso, você já teve essa sensação, essa experiência. Você está querendo descobrir o que está acontecendo em algum outro lugar. E aí você fica balançando a cabeça, as pessoas estão falando, e você tentando perceber o que acontece no outro lugar, na outra cena. É o que está acontecendo aqui. O coração de Pedro acelerado, tentando saber o que vai acontecer com Jesus. E agora? E aí, você entende? Pedro está desatento. Ele está sob tensão. De repente, você é um deles. Você também estava com Jesus, o Nazareno. E o texto diz que quem aparece e diz isso é uma criada. E o texto também fala que ela fixa os olhos em Jesus. Em Pedro. Ela olha para Pedro. Ela avalia o rosto. É como se ela passasse um scan e falasse assim: você também estava com Jesus. Você também estava com esse daí, que está sendo agora julgado. Ela reconhece. E aí você percebe a quebra da expectativa. O que Pedro queria era ouvir alguma coisa. Ele queria
entender o que estava acontecendo. Sua mente estava lá na sala com Jesus. E aí ele é pego de surpresa, totalmente desprevenido. Você estava com ele. E agora, o coração desse homem se enche não só de uma expectativa ao que acontecia com Jesus. Isso aqui, a mente dele está nublada agora. Está fechada em si mesmo. E o que ele sente é pânico. Pânico. De repente, o foco não está no mestre, está nele. Ele está olhando para si mesmo. O que vai acontecer comigo agora? Meu Deus. Ele já estava no local do interrogatório. Bastava ele ser capturado, e aí ele ia para a sala junto com Jesus. E as coisas que estavam acontecendo com Jesus, e as coisas que viriam a acontecer com Jesus, aconteceriam com ele também. A vida dele está correndo risco agora, irmãos. Você estava com ele. Qual é a resposta? Eu não conheço. Eu não conheço. Eu nem sei do que você está falando. E aqui é o fracasso, irmãos. O fracasso chegou. Pedro disse que nunca faria isso. Enquanto tudo estava bem, enquanto ele tinha plena certeza, era diferente. Ele sentia que era diferente, ele tinha certeza que era diferente. Agora, os outros até fugiram, mas ele foi o único que negou Jesus. Ele achava que ele era o melhor. E está aqui agora exposto diante dele o seu próprio fracasso. Eu nem entendo o que você disse. É outra forma de dizer assim, eu não tenho parte nenhuma com esse homem, eu nem sei quem ele é. E aí ele sai e vai para o alpendre. E aí, queridos, eu vou te dar uma informação que talvez faça seu coração ficar destruído. Pelo menos o meu fica. O texto dá a sensação para a gente que existe muita dinamicidade, né? É como se o texto acontecesse uma coisa atrás da outra. Mas certamente não foi assim. Entre a primeira intervenção dessa criada e o desenrolar dos próximos acontecimentos, se vão pelo menos 2 horas. Pedro vai para outro lugar. Ele se afasta. E provavelmente ele fica só. E aí, depois de um tempo, o coração começa a desacelerar, né? Ele está um pouco mais seguro agora. Ele deve ter pensado assim, bem, eles acreditaram. Deu certo. Eu consegui escapar. Agora é só não atrair mais atenção para mim mesmo. Eu vou ficar aqui na minha. E aí o texto diz, quando a criada ouviu lá, novamente disse aos que estavam por perto, esse aí é um deles. Talvez você não esteja notando a progressão, mas antes é só uma criada. Agora a criada avisa ao grupo. Ela está insistindo. Ela diz, esse é um dos galileus. E aí Pedro volta para aquele estado inicial, mas ainda pior. Aqui o coração acelera de novo, mas num nível diferente. Esse é um deles. Agora há uma chance dele refazer. Concorda? Passou um tempo. Ele pensou, nossa, que besteira que eu fiz. O que ele faz agora na segunda vez? É só dizer, não, eu sou mesmo. Na primeira vez eu me enganei, eu menti, qualquer coisa. Mas sim, quem está aí dentro é meu amigo. Quem está aí dentro é o Filho de Deus. Quem está aí dentro é aquele que mudou minha vida. Ele podia ter feito isso. E de novo ele negou. E aí o tempo passa de novo. Jesus segue sendo interrogado. Pedro, cada vez mais vulnerável, chega ao ponto mais baixo da sua vida. Pouco tempo depois, os que estavam ali sentados disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é Galileu. Todo mundo agora está convencido. Irmãos, se você até esse momento está olhando o Pedro de cima para baixo, repense. Esse homem agora está desesperado, porque todo mundo agora tem certeza. Não é só a criada que está falando. Todo mundo fala assim, você é Galileu. Ele foi traído pela sua cultura. Não parece, mas eu vim do Nordeste. E se eu falasse como o pessoal de Natal fala normalmente, eu mudei fora, meu sotaque acabou mudando muito. Mas certamente você perceberia que eu não sou daqui. Da mesma forma como se você for para qualquer outro local do Brasil que tenha uma linguagem diferente, você também vai ser percebido. A sua roupa te trai, seu jeito de falar te trai, seus gostos te traem. Pedro é Galileu, e ele está em Jerusalém.
eles olham e falam assim, você é galileu também. É você. Você é um deles. E aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, eu não conheço o homem de quem vocês estão falando. Existe um certo mito que foi espalhado pela igreja, que o que Pedro está falando é palavrão, como se ele estivesse praguejando para provar que ele não segue Jesus. E não tem nada a ver com isso. É muito pior. Os judeus aprendem desde muito cedo que se eles vão jurar, tem que jurar por algo maior, se eles vão amaldiçoar também. O que Pedro está dizendo, tenta imaginar isso, o que ele está dizendo, meu irmão, minha irmã, é que Deus derrame sobre mim toda a sua ira, se eu conheço esse homem. Que as pedras caiam sobre mim, se em algum momento eu tive uma relação com ele. Ele está usando o tipo de linguagem mais violenta possível para comunicar para aquelas pessoas assim, eu não tenho nada a ver com Jesus, nada. Eu não sei nem quem ele é. E nesse momento de negação mais forte, o galo canta. Pedro ouve o galo cantar, enquanto ele está dizendo que Deus me amaldiçoe com todas as suas maldições, se eu conhecer esse homem. E o galo canta. E aí, diz o texto, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. O Evangelho de Lucas diz que, nesse momento, os olhos de Pedro e os olhos de Jesus se cruzaram. E o galo cantou. E aí o texto, traduzido para o português dessa forma, me permita a ousadia assim, um pouco econômica, diz, e Pedro se pôs a chorar. Você sabe que não é isso que o texto está dizendo. Pedro não foi chorar. Pedro foi desesperadamente tentar reagir ao que aconteceu da forma mais emocional possível. Esse homem desabou chorando. E sabe, irmãos, esse é o momento da vergonha. Esse é o momento que o homem que tinha jurado com toda a ênfase que não negaria Jesus, que no seu coração tinha plena certeza, plena convicção, cai. Quando a prova chegou, Pedro negou. E ele negou 3 vezes. E eu sei que você entende quando eu digo que o que Pedro está fazendo, que na verdade não é nem o que Pedro está fazendo, é o que toda a narrativa está mostrando para a gente, é aquela noção hebraica de ênfase. Você não tem superlativo no hebraico. Você não pode falar, sei lá, bolão, um casarão. Não. Quando você quer dizer que algo é muito grande, como é que você faz? Você repete. 3 vezes é uma super ênfase. Por isso que Deus é santo, santo e santo. O que está acontecendo aqui é o texto dizendo para a gente que Pedro está completamente perdido. Completamente perdido no seu desempenho como discípulo. Ele errou da pior forma que ele podia ter errado. Totalmente caído. Totalmente envergonhado. Ele diz, eu não quero nada com esse homem, eu não conheço esse homem, eu não faço parte disso. Jesus, enquanto Jesus estava sendo julgado. Sabe, irmãos, à medida que o tempo... Já falei isso tantas vezes que eu estou com medo de ser repetitivo, mas quanto mais a vida passa e mais experiência a gente tem, mais a gente vai notando coisas que a gente não percebia nos textos, nem sempre num detalhe de uma tradução, não é isso. Às vezes a gente consegue se identificar melhor com os personagens. Jesus, há pouquíssimo tempo, falou assim, gente, por favor, orem por mim e orem comigo, porque meu coração está dilacerado de tristeza. E todo mundo ficou dormindo. E Jesus orou sozinho. Ele ficou sem os seus amigos. Seus amigos nem orar por ele fizeram. E agora, enquanto Jesus está lá, no pior momento até aqui, né? Pedro está dizendo assim, eu não sei nem quem ele é. Tipo assim, aconteça com ele qualquer coisa, eu não me importo, não tem nada a ver com a minha vida. Esse era o apóstolo que era a pedra. Esse foi o que primeiro declarou a divindade de Jesus, que andou sobre as águas, que estava lá no Monte da Transfiguração,
que está dizendo agora assim, que Deus me amaldiçoe se eu conhecer esse homem. Que texto, irmãos? Esse texto não está aqui para você avaliar Pedro. E aqui está o grande nó da Bíblia. A Bíblia não está aqui para você fazer uma avaliação desse homem. Esse texto é um espelho para perguntar o que é que você faz, e o que é que você tem feito, e o que é que você vai fazer quando chegar a hora. Porque, sabe, irmãos, eu estou basicamente convicto, a não ser que algo mude drasticamente, que nenhum de nós vai passar por um tribunal real. Dificilmente alguém vai colocar uma arma na sua cabeça e perguntar assim, você acredita em Jesus ou não? Isso não vai acontecer conosco, muito provavelmente, e louvado seja Deus por isso. Mas isso não muda o fato que a gente está diante do mesmo drama. E que drama é esse? Talvez, e aqui eu só posso falar aos seguidores de Jesus, certo? Se você não segue Jesus ainda, você não vai conseguir se relacionar com esse texto agora. Que é, muito provavelmente, teve momentos da sua vida, e talvez esse momento seja hoje. Nossa, louvozão nesse sentido é péssimo, né? Porque quando a gente está louvando, é tudo muito bonito, as músicas são lindas. E isso toca a gente, e nesse momento de muita emoção a gente fala assim, Jesus, eu vou te dar tudo que eu tenho. A minha vida toda é tua. Não importa o que aconteça, podem tirar tudo de mim, eu vou continuar com o Senhor. Jesus, eu nunca vou te negar, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te trair. E quando chega, irmãos, quando chega o momento assim terrível de verdade, quando a gente fala assim, eu sou forte, eu consigo, eu dou conta. E aí, às vezes, a gente é surpreendido, porque, de novo, eu vou insistir nisso, Pedro foi muito surpreendido, ele não tinha a menor ideia que aquilo ia acontecer. De uma hora para outra, aparece uma criada falando que você estava com eles. E aí, 2 horas depois, ele negou Jesus 3 vezes já. Você, de fato, ama Jesus? E você, de fato, permanece de pé quando esses momentos chegam na sua vida? Porque talvez você não tenha sido testado ainda o suficiente. Ou talvez você jure que nunca fez isso. Mas será? Será que nunca houve um momento em que o galo cantou e você percebeu e falou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? De novo, fazendo o que eu disse que eu não ia fazer. Eu jurei para Jesus, falei, não, eu não tenho vergonha do Senhor. E estou eu aqui com vergonha. Eu disse, eu vou acreditar em qualquer momento. E estou eu aqui sem acreditar. Eu não sei, quando o galo canta, o que resta para a gente é vergonha, né? Uma vergonha gigantesca, assim. Porque, se você é crente, de verdade, você ama Jesus. Sabe, você não ama a Igreja Presbiteriana do Brasil. Irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil pode acabar. Isso não importa. Jesus não acaba. E quando a gente falha com Jesus? Por isso que eu falei lá no começo, a gente gosta, vamos ser sinceros, a gente não gosta tanto de Davi assim, quando a gente lembra o episódio em que ele caiu, um dos episódios que ele caiu, né? Que foram mais de uma vez. A gente fica chateado com Pedro. A gente gosta do pastor que nunca erra. A gente gosta, para os católicos, da freira que é santa, que não tem erro. A gente gosta disso. Esse texto aqui machuca a gente. Por quê? Porque a gente não gosta de ver crente errando. Não era para estar na Bíblia. Não era para estar aqui. Porque Jesus... negócio, vamos para a parte que Jesus ressuscita e fica tudo bem, né? Sabe, irmãos? Eu fico pensando muito. A gente lê o Evangelho de Marcos. Quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos, que andava com Pedro. Foi Pedro que forneceu para Marcos o material para ele escrever. Essa história está aqui porque Pedro disse para Marcos, e depois disse para todo mundo. Esse homem não teve vergonha de ter o seu relato lido e relido e relido e relido e relido até hoje. Por quê? Porque ele está aqui para ensinar para você e para mim que a gente é desse jeito também.
Sabe, quando Pedro chora, de novo, eu só posso falar por mim, eu não sei você, mas o choro de Pedro é meu choro também. Porque eu nego o Senhor. Eu já neguei o Senhor, eu continuo negando o Senhor e eu vou negar o Senhor. Todas as vezes que eu escolho o pecado, irmãos. Todas as vezes que eu falo assim, não, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Nem sempre é articulado desse jeito, né? A maior parte das vezes é eu dando desculpas e me justificando, falando assim, não é porque não foi bem assim. E no fundo, eu estou falando, não, eu vou ver do jeito que eu quero. Toda vez que eu faço isso, eu estou abertamente dizendo assim, não, eu não tenho nada com esse homem, não. Quem manda na minha vida sou eu. Eu prefiro a minha carne, os meus desejos. Sabe, quantas vezes... Isso aqui é uma experiência muito comum aos cristãos, né? Talvez você já tenha dito várias vezes, chega, nunca mais, não faço mais. E aí, uma semana depois, 2 semanas depois, você voltando para a mesma prática, de novo, de novo, de novo. E aí, de repente, o galo canta, você percebe, e a vergonha está lá de novo, o pecado está lá de novo, a gente traiu Jesus de novo. Esse texto é horrível porque ele mostra como a gente é. Hoje, aqui, entre nós, só tem traidores, irmãos. Todos nós traímos Jesus. Todos, sem exceção. E, de novo, entre nós, talvez, isso me ocorreu só agora, certo? Se Deus está mexendo com você, é para você mesmo. Mas talvez entre nós tenha gente que fala assim, nada a ver isso daí. Eu sou presbiteriano de 4ª geração. O meu bisavô, ele vinha de cavalo, lá não sei de onde, e aí ele pregava, e hoje essa igreja está aqui, porque foi fundada sobre o sangue e o suor, e eu aprendi desde pequeno, e hoje eu já resolvi minha vida, eu não nego Jesus mais, eu estou sempre bem, os outros estão errados, eu não, é porque esse pastor aí é jovem, eu que já estou na minha idade, estou suave já, não nego Jesus, eu sou forte, tá bom? O que é louco nessa história é que ela termina assim, truncada, sabe? Pedro saiu para chorar, bum, mais nada. Só que aí o texto vai passando, essa é uma cena que a gente termina esse capítulo, mas não é o final da história, óbvio. Todos nós somos traidores, e Jesus também foi. E sabe, irmãos, Jesus, ele tinha todo o direito de dizer assim, Pedro, chega. Chega, Pedro. Você já teve chance demais. Você viu coisas maravilhosas demais. Eu dei poder para você. Eu ensinei você. Eu cuidei de você e você me negou. Chega. Chega. A história podia acabar no choro, no fracasso. Mas ela não terminou aqui. E aí existe um dado que é muito importante, que a gente não viu ainda, e está em Marcos, nesse mesmo evangelho, e só tem em Marcos. 2 capítulos depois, Marcos, capítulo 16, nos versículos 6 e 7. Jesus ressuscitou aqui, irmãos. Jesus já está vivo, e ele reaparece. E se você fosse Pedro, a notícia que Jesus ressuscitou talvez fosse muito ruim para você. Concorda? Porque Jesus sabe que você o traiu. Como é que está o coração de Pedro? Jesus voltou. E agora? Para onde é que Pedro vai? Versículo 6. Jesus está falando. Ele, porém, lhes disse, não tenham medo. Vocês procuram Jesus... Perdão, quem está falando é o anjo, né? Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde ele tinha colocado. 7. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, irmãos. Jesus vai falar para Pedro que eu quero encontrar ele de novo. Sabe, irmãos, Jesus morreu de verdade. Ele foi para a cruz,
Mas naquela manhã, no domingo, ele ressuscitou. E ressuscitou para reinar eternamente. E aí, quando Jesus volta, ele fala, chama os traidores. E ele não faz isso com empáfia, irmãos. Ele não faz isso olhando de cima para baixo. Todos aqueles que eram covardes, que fugiram, ou seja, eu e você, que a gente foge. Jesus fala, chama. E ele diz expressamente, chamem Pedro. Chamem Pedro de volta. Eu quero encontrar com Pedro. E aí, quando Jesus encontra Pedro, o coração de Pedro ainda está partido. Pedro está com vergonha. Pedro fala, não mereço, eu não devia estar aqui. Eu devia ter morrido. Ele ainda está com a dor do fracasso. E aí existe a cena que você conhece muito bem. Ele diz, Pedro, você me ama? E a forma como você olha para Jesus nessa cena muda tudo. Porque você pode estar olhando para ele assim, falando de uma forma dura, né? Pedro, você me ama? Então onde é que você estava? Jesus está dando a chance a Pedro. Se Pedro negou 3 vezes falando, Jesus deixa Pedro falar. Eu te amo, Jesus. 3 vezes também. E ele declara, Jesus, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe todas as coisas, sabe que meu amor não presta, sabe que eu estou errado, mas eu te amo. Ele nega 3 vezes, mas ele também afirma o amor 3 vezes. E o que acontece é que Pedro agora está restabelecido. Totalmente restabelecido. E o que é surreal é que esse Jesus, como o Ju falou de maneira muito acertada, que está aqui hoje, nessa noite, andando no nosso meio, ele não fala assim, Pedro, ok, você pode voltar, mas você vai ficar no último banco. Você vai voltar, mas nem abre a boca de novo, porque você já sabe o que você fez, a gente está de olho em você. Ele sai para ser uma das 3 colunas da igreja, como está escrito. Um traidor, um fracassado. Você também é traidor, meu irmão? Você também fracassa, minha irmã? Você também falha? Sua fé também é pequena? Então, essa é a sua família. Porque a gente é assim. Todo mundo é assim. O Senhor chama você a caminhar de novo, de novo e de novo. E caramba, a paciência de Jesus não acaba. O amor de Jesus não acaba. Eu não sei quem é você. Não sei quantas vezes você já ficou longe. Não sei o quão longe você está agora. Mas Jesus está chamando você para andar de novo com Ele. Vamos de novo. Não tem problema, vamos de novo. E se você voltar, a mesa, a família é sua de novo. Como se nada tivesse acontecido. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, queridos. Existe uma vida nova preparada a todos aqueles. Jesus não quer os perfeitos. Não quer. Jesus não quer mesmo os perfeitos. Os que a vida são limpinhas, sabe? Você não precisa colocar filtro para Jesus. Ele sabe. Ele sabe. E mesmo sabendo, ele diz, vamos lá. Eu quero andar com você de novo. Eu vou pedir para projetar de novo o versículo 7 do capítulo 16. Eu quero que você releia devagar, certo? Não se apresse mesmo, releia. E onde tiver escrito Pedro, leia com seu nome. Jesus fala isso para você hoje de novo.